Ótimo. Então tá, boa noite após aqui os incidentes técnicos, né? Primeiro vou agradecer aqui as nossas convidadas, a Mariane, a Cândida, a Carol, já passo para elas se apresentarem, tá? Desculpem, gente, eu tô com uma certa alergia aqui do pólen das árvores. E vou estar um pouquinho aqui tossindo, mas a gente vai levando aí. Então, essa é a primeira live nossa do mês de maio, nosso mês de conscientização da praxia de fala na infância, né? Um mês tão esperado pela gente. E a gente não podia começar melhor senão com as super parceiras aqui que a gente tem aí, essas instituições aí que desenvolvem um trabalho tão bacana que ajudam muito nossas crianças, né? O meu nome é Juliane Tozinha, eu sou vice-presidente da Abrapraxia e sou uma das fundadoras da associação também, né, junto com a Mari e com a Fabi, que a maioria de vocês aí já conhecem. E nesse mês de maio a gente nós teremos 4 lives, então toda terça-feira, aí no finalzinho da tarde ou à noite, vocês podem acompanhar aqui, a gente vai ter algum tema. E esse tema, para mim, é muito apreciado, né? Porque a minha menininha Giovana faz uso já há bastante tempo da comunicação alternativa. E a gente mudou recentemente para os Estados Unidos. E por sorte que a gente começou isso antes, porque ela está usando agora a comunicação alternativa para falar inglês aqui. Então, e as professoras usam a comunicação dela para falar em português com ela, que o meu marido fez a tradução dos dois ali no Snapcore, que é o que ela usa. Mas eu vou então passar aqui a palavra para as nossas convidadas, para elas se apresentarem e também já comentarem um pouquinho de qual que é a relação de vocês aí com a comunicação alternativa, tá? Então eu vou começar com a Carol Aguiar, aqui. Carol, por favor. Oi, gente. Eu, por costume, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos claros, compridos, jogados do meu lado direito. Eu tô com uma camisa xadrez verde e branca. Uso óculos com armação rosinha. Atrás de mim uma parede branca. Eu sou Carol Aguiar. Sou mãe da Liora, que tem síndrome de Angelman e apraxia severa, né? Liora usa comunicação aumentativa e alternativa desde os 4 para 5 anos de idade. E por conta da Liora eu comecei a estudar, né? Eu sabia, quando a gente teve o diagnóstico dela com 2 anos, a gente sabia que a chance dela desenvolver fala funcional era muito pequena e então eu fui buscar uma alternativa para que ela pudesse se comunicar e comecei a estudar comunicação aumentativa alternativa. Sou associada da ISAC desde 2011. Fui presidente da ISAC Brasil até o ano passado, quando a Mariane assumiu, e estou aqui para compartilhar com vocês. Obrigada, Carol, por ter aceito o convite aí. Agora eu vou passar para a Cândida. Cândida, por favor. Eu não sou muito boa nessa descrição, mas vou tentar. Sou uma mulher branca, de cabelos longos pretos, uso um óculos com armação preta, estou de camisa rosa e atrás de mim não tem nada. Eu sou mãe de Francisco, né? Ele tem um diagnóstico de autismo desde os 2 anos e 3 meses. Ele tem 16 anos. A gente teve um começo meio diferente, porque Francisco perdeu a fala, né? Ele chegava a falar palavras em espanhol, que meu marido é argentino, e em português, e acho que em 3 meses ele perdeu toda a fala. A gente começou a comunicação alternativa, na verdade não posso dizer que foi uma comunicação alternativa, né? Era um ensaio, né? Eu ia pesquisando coisas e ia colocando figuras na vida dele, mas propriamente, né, comunicação alternativa, acho que de uns 6 para os 7 anos. Hoje ele é o usuário, ele também utiliza a tecla SAP para poder falar com os parentes dele da Argentina, é uma coisa que é de muita utilidade. Ele hoje consegue se comunicar verbalmente
para as coisas de maior interesse e utiliza a comunicação alternativa como apoio, principalmente para o comportamento e na escola. Legal, obrigada, Cândida. Aí o diagnóstico de apraxia também, né? Certo. Mariane? Olá, eu me chamo Mariane, eu sou uma mulher de pele morena, cabelos pretos longos, uso um óculos de armação vinho e uma camiseta branca. Bom, eu sou fonoaudióloga clínica, sou especialista em linguagem e neuroeducação. A comunicação alternativa para mim vem desde o início da minha formação, então desde 2004 eu sempre trabalhei com comunicação alternativa, mas isso se intensificou porque eu sou pod presenter no Brasil. Então, em 2017, fiz a formação e a primeira formação de pod no Brasil, e de lá para cá, rodo aí o país todo fazendo essa formação desse sistema específico. E sou a presidente da ISAC nesse próximo ciclo aí de 24 e 25. Que legal, Mariane. A gente tem uma relação bem longa já com a Isaac, uma parceria bem bacana, né? Então a gente vai se conectar bastante aí nos próximos meses aí, anos. Então, bacana. Seja bem-vinda à presidência aí da Isaac. Então eu vou começar também, vou fazer minha apresentação, né? Eu sou uma mulher, tenho 46 anos e uso um óculos verde, tenho cabelo loiro e uso a camiseta roxa da associação que diz: eu sei mais do que eu digo, eu penso mais do que falo e eu entendo mais do que você imagina. Que essa é a nossa frase aí. Então tá, meninas. Bom, eu quero aproveitar o tempo aqui das nossas convidadas, né, para a gente ir tirando algumas dúvidas. Nós abrimos uma caixinha aí entre ontem e hoje e nós recebemos algumas perguntas. Então eu vou começar com uma delas, que é uma pergunta clássica, né, que hoje quando eu ouço assim, eu penso, nossa, mas como alguém pensa isso? Mas quando eu estava lá no início, eu sim pensei, e muita gente me perguntou também quando a gente pensou em iniciar a comunicação alternativa com a Giovana. Então a pergunta é: o uso da comunicação alternativa, ele pode atrapalhar o desenvolvimento da fala? Eu acho que eu vou começar com a Carol aqui para essa pergunta, e depois a gente roda e complementa. Então, Carol, se você puder começar. Acho que esse é o maior mito, né, que ronda a comunicação alternativa. Quando as famílias vão buscar, o que a gente escuta às vezes é: mas você está desistindo da fala do seu filho. E muitas vezes é a família que tem atrás de tentar uma comunicação alternativa, de achar que vai interferir, mas a gente sabe hoje com as pesquisas que não interfere. A criança que tem capacidade de desenvolver a fala, a comunicação alternativa, ou não vai fazer nenhuma diferença nesse processo, ou vai apoiar esse processo e ajudar no desenvolvimento da fala. A Liora, minha filha, eu vou dar o exemplo, né? Ela fala algumas palavras e as palavras que ela fala, ela não usa no sistema dela. Então, ela fala mamãe, papai, água, e são palavras que eu já até vi ela usar a palavra mamãe, mas nunca para me chamar, né? Então, se é para ela usar a forma mais eficiente de se comunicar, ela vai usar a fala dela sempre, né? Então, isso é um grande mito, não altera em nada no desenvolvimento da fala. Legal. Já tem um comentário aqui foi com a comunicação alternativa que a minha filha conseguiu se comunicar, Renata Sanota. Isso aí, pessoal, vão mandando comentários, perguntas aqui que eu, na medida do possível, vou tentando anotar aqui e fazer. Cândida, quer complementar alguma coisa nesse tema? Eu não sei, eu acho que existe também um mito de que ou a fala é tudo, assim, quando começa a falar, a criança começa a falar tudo, é uma mágica. E ela não é, né? A fala, ela vem num processo. Então, assim, mesmo que sua criança fale, a probabilidade dela conseguir
expressar, quando você tem um HD, né, uma hipótese diagnóstica de um transtorno, pode ser médico, né, um transtorno de uma síndrome, de um autismo, ou um HD fonoaudiológico, né, um transtorno motor da fala, um TDL, um transtorno de pragmática, a possibilidade dela conseguir se comunicar totalmente pela fala é bem baixa. Então, assim, a característica da comunicação alternativa de ser multimodal, ela lhe dá essa possibilidade de, mesmo tendo uma fala minimamente verbal, né, um minimamente fala, você consegue se comunicar de outras formas. E é o que a gente faz todo mundo, né? Quem é que aqui se comunica pela fala sempre? Eu, pelo menos agora que estou um pouco nervosa, porque estou junto de Carol Aguiar, de Mariana, de Juliana, eu estou com necessidade de comunicação. Escrever, para mim, seria uma alternativa, né? Que eu escrevo melhor do que eu falo. Então, assim, eu acho que é nossa missão, né? Derrubar um pouco essa ilusão de quando começa a falar, começou a falar. Não é, né? Pelo menos assim, pode ser que seja com algumas pessoas, né? Eu tive essa ilusão. Aí, quando a gente começou a falar um pouquinho, pronto, agora foi. E foi outra queda, né? Porque nem tudo foi. Algumas coisas, como Carol está dizendo, mamãe, água, as coisas, né? Que talvez a produção da fala seja mais fácil, ele esteja mais motivado. Mas o fato é que ele não consegue comunicar tudo que ele quer pela fala. Exato. Legal. E Mariane, quer complementar alguma coisa? Acho que da parte clínica, né, que me cabe, eu posso dizer que é o extremo oposto disso, né? Na prática clínica, a gente vê a comunicação alternativa dando base para o desenvolvimento de fala, se ele for possível. E eu tenho repetido muito desde o ano passado, quando o doutor Aravim veio naquela sexta-feira na conferência da Bropraxia. Eu falo que eu queria que essa frase fosse minha, mas é dele. Que o desenvolvimento de linguagem, ele é tão poderoso que ele é capaz de impulsionar o desenvolvimento de fala, se ela for possível. Então, a gente tem que focar em desenvolver linguagem, não necessariamente a fala, porque ela é um resultado do desenvolvimento de aquisição de linguagem. E na prática clínica, a gente tem um estudo muito famoso que tenta numerar, quantificar, na verdade, isso. E ele fala que 89% das pessoas que usam comunicação alternativa melhoram, tem um efeito colateral bom em fala, né? E na minha prática, seja no meu consultório, seja em supervisão, aí pelo Brasil todo, é exatamente esse número que eu encontro, né? Eu falo que é um efeito colateral muito bom e desejado, mas a gente não foca em fala, a gente foca em linguagem. Legal. Até me arrepiou aqui. Então, é isso mesmo, né? É um tabu. Eu lembro quando nós levamos na escola da Giovana, enfim, eles foram muito abertos, mas teve algumas professoras que não questionaram, mas é a pergunta, né, que tinha. E eu lembro que a gente estava numa reunião falando sobre isso, eu e meu marido Márcio, e aí alguém perguntou, né, mas isso não vai ser para ela? De uma forma até, né, enfim, daí até o Márcio falou assim, então eu vou puxar esse ponto aí da muleta que você falou. Se tiver uma criança aqui que precise, né, de uma cadeira de rodas para se movimentar, eu vou tirar essa oportunidade dela para ver se ela vai se esforçar e de repente amanhã, em uma semana, ela vai estar andando e não, né? Então, a comunicação alternativa é a mesma coisa para quem tem uma dificuldade de se expressar pela fala. E aí ficou aquele silêncio na sala, né? Porque é um pouco óbvio, né? Ninguém tem muito tabu com quem vai usar um aparelho auditivo, ou quem usa uma cadeira de rodas, ou quem usa uma muleta para se locomover. Mas tem esse tabu com o uso da comunicação alternativa. Então, Mariane, já puxando esse ponto aqui, vou fazer o retorno aqui de quem está aparecendo para mim. Veio uma pergunta aqui interessante, que veio agora. Se é possível aplicar a comunicação alternativa com uma pessoa com deficiência intelectual? Acho que eu estava acompanhando aqui, e tem uma segunda pergunta que fala sobre o desenvolvimento simbólico, né? O que a gente precisa entender é que o desenvolvimento, seja intelectual, seja do simbolismo,
ele está ligado ao desenvolvimento de linguagem. E quando você não dá base para isso acontecer, você compromete o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento simbólico. Então, a comunicação alternativa, é claro, existiu aí uma história no Brasil que a gente dependia de alguns sistemas específicos que colocavam critérios, né, que a gente chamava de pré-requisito. Mas hoje, e falando de mundo, está aqui numa reunião com pessoas que têm bastante conhecimento de extra-Brasil, a gente pode dizer que o mundo encara hoje a comunicação alternativa como sendo base de suporte, inclusive para o desenvolvimento intelectual e de simbolismo, porque essa é a base do desenvolvimento de linguagem. Então, não existe aí os pré-requisitos que são reconhecidos para o desenvolvimento de fala, por exemplo, para a gente colocar a comunicação alternativa. E na prática clínica, né, o uso de comunicação alternativa para deficiência intelectual associada, ela pode inclusive melhorar a compreensão, melhorar a linguagem receptiva desse indivíduo, para dar base para o desenvolvimento do expressivo. Bacana, obrigada, Mariane. Carol, pode falar um pouquinho? Então, eu posso falar porque eu tenho dentro de casa, né? Então, síndrome de Angelman é uma síndrome com múltiplas deficiências, entre elas deficiência intelectual de moderada a severa. Quando Liora foi diagnosticada, né, o que se falava dentro de síndrome de Angelman é que eles não tinham capacidade de entender um sistema robusto de linguagem, um sistema de comunicação aumentativa e alternativa. Mas como que a criança vai mostrar se ela entende ou não, se ela não tem nem a oportunidade de aprender a usar, né? Então, a gente aqui, hoje eu tenho a minha filha tem 15 anos, né? Ela é usuária de comunicação aumentativa e alternativa, ela usa o sistema de baixa e alta tecnologia em 2 línguas, né? Então, ela não só foi capaz de aprender a usar um sistema robusto de comunicação aumentativa e alternativa, como ela ainda foi capaz de aprender um segundo idioma, né? Hoje, a Liora é uma pessoa com necessidade complexa de comunicação bilíngue, e esse bilinguismo veio depois né, ela já está maior, não é uma coisa que ela cresceu numa casa bilíngue, não, né? A gente mudou para cá, ela tinha 8 anos. Então, assim, não tem nenhum impedimento de se ensinar a comunicação aumentativa e alternativa para uma pessoa com deficiência intelectual. E a gente precisa pensar, eu gosto muito de uma coisa que a Gayle falou na palestra que ela deu no Congresso da Isaac Brasil no ano passado, né? Porque quando a gente fala de comunicação aumentativa e alternativa, a gente está querendo proporcionar uma comunicação autônoma para esse indivíduo, e de repente um indivíduo que tem uma deficiência intelectual, ele pode não ter pensamentos complexos, mas poder comunicar aquilo que ele está pensando, mesmo que seja um pensamento menos complexo do que uma pessoa que não tenha deficiência intelectual, né? Então, assim, a Liora, ela consegue me dizer o que está dentro da cabeça dela, mesmo que ela não vá discutir filosofia comigo, mas o que está dentro da cabeça dela, dentro da condição cognitiva e de inteligência dela, ela consegue se comunicar. Então, não tem nenhum impeditivo, e acho que a Mário pontuou muito bem, que a outra pergunta dessa questão do simbolismo, né? O que diz para a gente que um bebê vai entender a linguagem falada, que é a mais abstrata do que qualquer outra coisa, né? A gente sabe que isso aqui é copo porque desde pequena alguém pegava um copo e falava para a gente que isso é copo. Então, simbólico a gente aprende no uso natural da linguagem, né? Não tem essa hierarquia simbólica, a gente sabe que hoje essa hierarquia representacional aí, de vir do objeto para o simbólico, né? Objeto para foto, para o desenho colorido, para o desenho preto e branco, para só chegar na palavra, a gente sabe que isso é balela, não existe essa hierarquia representacional, a gente ensina o significado enquanto usa em situações naturais. Certo. Obrigada, Carol. Cândida, quer complementar alguma coisa? Engraçado é que também no começo, né, Fran, praticamente começou a comunicação alternativa um pouco mais velho, né? E, assim, a questão da deficiência intelectual também existe. E eu até dizia, assim, para os profissionais, não estou querendo que ele fale sobre a invasão
dos turcos otomânicos na Península Ibérica, né? Não, porque talvez até eu comece a conversar isso com você e você não saiba, né? Não lembre sobre a invasão dos turcos otomânicos na Península Ibérica. Eu só quero coisas mais, né, que eu consiga viver. Bem, e eu acho assim, que num público, né, que eu tenho mais intimidade, que é o autista, não existe a propagação de que a comunicação é comportamento, né? O comportamento, a falta de comunicação leva a comportamentos. Então, assim, não adianta, e eu acho que eu tive muita sorte nisso, porque Francisco fez uma intervenção ABA, mas a gente sempre focada nisso, né? A intervenção comportamental, ela se via até de base para a comunicação. O que é que acontece aqui que ele não está conseguindo comunicar, né? Por que ele faz isso? Porque falta ele saber pedir isso, porque falta ele poder perguntar. Então, assim, o comportamental, ele hoje eu acho que Valéria, né, fala muito bem disso do profissional unicórnio, né? Que assim, que o cara é fono e é especialista em aba. Eu não sei se existe essa pessoa, entendeu? Assim, na verdade, existe a junção desses dois profissionais na intenção de que essa pessoa se comunique de forma mais funcional possível. Então, eu acho que precisa também, eu acho que as fonos, eu agora que sou estudante de fono, e vejo esse movimento dentro da faculdade, assim, de muito estágio em clínicas, nananana, que assim, de uma certa forma me assusta um pouco, as fonos se empoderarem de saber que a participação da comunicação é uma coisa muito potente, né? Eu acho que é muito potente. Assim, Francisco é uma criança um pouco, que eu chamo assim, desculpa a palavra, bosta na água, sabe? Você leva ele, ele volta para cá, e você volta a ele nunca teve comportamentos disruptivos muito grandes. Mas a questão de ser uma pessoa muito dócil é um problema de comportamento, né? Então, assim, às vezes no ABA, ninguém achava que ele tinha problema de comportamento porque ele era dócil. Essa questão de ser dócil era o grande comportamento dele, porque ele desistia. Ele tentava se comunicar. Se ele não conseguisse, ele desistia. Aí ele estava lá bonitinho, cheirosinho, ninguém, né, não quebrava nada, então o povo ia deixando ele dócil, né? Até o ponto que a gente conseguiu, que as fonos foram que me alertaram isso, né? Disseram, não, ele tem que quebrar alguma coisa. Eu me lembro que no primeiro momento que ele foi na escola, que ele deu uma quebrada, eu fui... eu digo assim, eu sou muito doida mesmo, né? Porque eu tô assim, tô ao contrário de todo mundo. Eu fui, a coordenadora fez, Canda, ele quebrou uma cadeira. Eu disse, eu não acredito que ele quebrou a cadeira. Francisco, porque o grande problema dele ainda hoje é isso, ele desiste, ele tem um silêncio aprendido que é um problema de comportamento, né? Mas é um problema de comportamento por falta de comunicação. É isso mesmo. Muito bom. Essa coisa, né, dos recados da escola aí é muito interessante. A Gigi também, eu lembro uma vez que o professor ligou e falou, olha, a gente tem que conversar sobre a Giovana. Então, eu falei, meu Deus, né? Ela falou, não, é porque ela estava com duas amiguinhas lá e eles jogaram areia para o outro lado do muro e tem lavacar do outro lado. E daí eu falei, nossa, que coisa bacana, ela estava fazendo uma atividade com as outras crianças. Eu falei, perfeito, foi ótimo. Ju, eu posso puxar um outro quesito um pouquinho técnico nessa fala Pode. da Cândida? Sim, por favor. Quando a gente comunicação para as pessoas que não estão muito atualizadas, a gente pensa aí em fazer pedidos, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, ou usar o comportamento não verbal para pedir essas coisas. E quando esse ato que ela descreveu era quase que uma demonstração de irritação, de insatisfação, né? Demonstrar que não está gostando. Ou você acabou de dizer, né? A sua filha brincando com outra pessoa, se ela conseguisse te reportar isso, no comentário. Então, hoje, a gente precisa estar direcionado, mesmo dentro da comunicação aumentativa e alternativa, para o uso de mais funções pragmáticas, que não somente fazer um pedido, né? A gente costuma dizer que na comunicação alternativa, fazer pedido acaba sendo mais fácil, porque, como a Carol falou, é mais concreto. Se eu quero um chocolate e eu posso abrir o armário e pegar o chocolate, eu não preciso nem te pedir. Agora, e se eu quiser te dizer que eu não gostei da
brincadeira na escola. Esse relato, essa reclamação é algo muito mais difícil de fazer, porque não é concreto, né? Então, e a gente tem que dar base para desenvolver todas essas habilidades. Legal. Obrigada, Mari. Tem muitas perguntas vindo aqui e também as que a gente recebeu na caixinha relacionado assim, a como iniciar o uso, como fazer treinamento, qual o melhor aplicativo, tá? Então eu também vou fazer uma rodada aqui. Ó, a Liora acho que está participando da nossa live. Legal. Liora. Então, se vocês puderem, né, a gente vai passando e vamos desenvolvendo esse tema aqui, até porque nosso tempo tá rodando aqui, né? Então, vamos lá. Como iniciar o uso, como fazer o treinamento, qual o melhor aplicativo. Acho que vou começar pela Cândida agora, Cândida, que aí... Isso é assim, né, vamos dizer, é um entrave, principalmente no Brasil, né, da falta de pessoas que tenham conhecimentos para, né, conseguir que a pessoa inicie da melhor forma possível. Como tudo na vida é um processo, né? Eu sou uma pessoa que a gente começou a comunicar, assim, a gente penou muito no início, né? Eu fazia muitas pesquisas, eu sabia que tinha alguma coisa parecida, eu fazia assim, mas essas figuras aqui, não, tá entendendo? Mas não é só pedido, não. Tem essas, assim, eu via, mas eu não sabia. Eu me lembro assim que, por exemplo, eu consegui alguns vídeos daquela Carol, eu não sei o nome dela, Mod Live, sua Carol depois me liga. E eu que fiz aí depois eu achei o pod, aí eu que fiz, eu me lembro, eu passei umas férias de fevereiro fazendo, né, montando, e aí, mas era uma coisa muito incipiente, né? Até que a gente foi se direcionando, a gente foi pesquisando mais, eu fui encontrando pessoas capazes. Então, isso é uma dificuldade. Mas, assim, existe hoje em dia muita informação, né? Assim, muita informação boa, existem os órgãos que falam essas informações. Então, assim, é um processo, eu particularmente acho um processo custoso, foi custoso para mim, entendeu? Assim, eu me esquecia, lá em casa na época que era pasta, a gente chamava ela carinhosamente de cadê a P da pasta? Entendeu? Porque era todo mundo doido com essa pasta. Meu marido, quando eu falava de pasta, ele chega a se tremia. Então, assim, é um negócio que, assim, a pessoa... É aquela história. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Mas a gente não pode dizer, assim, que um dia você vai pegar, né, o seu pod ou sua comunicação alternativa no mundo, no Brasil, que você vai na esquina, o povo lhe rouba, que vai ser, assim, super simples. Não. É um negócio que você tem que botar... É uma ginástica, né? Hoje eu me levantei, vou botar meu tênis e vou fazer, né? É uma decisão. Mas quando você engrena que o menino melhora, né? Quando você vê que o cara está conseguindo lhe perguntar as coisas, que ele está conseguindo participar, que ele está mandando você calar a boca. Francisco, ele manda silêncio. 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 Imagine me dizer silêncio. Assim, rapaz, faz isso não. Aí ele faz, cala a boca. Todo saco cheio, entendeu? Deu falando, né? Então, assim, quando você vai vendo isso, você vai se motivando. Mas que é um processo simples, não é. E essa história aí de que qual é o melhor aplicativo, a gente nunca vai saber responder para vocês. Felizmente, né? É aquele negócio. Eu tive uma consulta com o médico que eu disse a ele, olha, você não pode dizer não, a literatura não me responde, tudo indica que... isso aí você não pode me dizer. Aí ele disse, então eu não posso fazer a consulta com você, até logo. Então, é mais ou menos isso, né? Se você quiser alguma certeza exata aqui, né, de qual é o melhor aplicativo, qual é o melhor símbolo, a posição, ou vocês que são mais experientes e com mais, que me digam, mas eu acho que isso a gente não é capaz de responder. É um processo, é uma afinidade, mas além de tudo, sabe o que é mais bonito disso? É você
ter a oportunidade de conhecer seu filho. Não é, Carol? Assim, você ter a oportunidade de dizer, ó, esse símbolo ele não gosta muito, não. Eu acho que ele não entendeu esse. Vamos trocar? Né? Isso aqui é você conhecer o seu filho. Isso também é uma coisa que eu acho que a comunicação alternativa me deu. Entendeu? Eu meio que, quando as fonos dizem alguma coisa, eu digo, ih, rapaz, isso não vai dar certo, não. Vamos tentar mudar? Né? É a oportunidade que você tem também, de conhecer. Que lindo isso. Obrigada, Cândida, por compartilhar. Carol, pode falar um pouquinho sobre Eu acho assim, Brasil, a gente tem um número limitado de aplicativos e de recursos já prontos, né? Aliás, não tem nenhum recurso que tenha sido desenvolvido para a língua portuguesa. O que a gente tem são adaptações. Acho que isso dificulta um pouco, né? E não tem uma fórmula mágica para todo mundo, né? Não é quer engordar, toma biotônico Fontoura e vai resolver a vida de todo mundo. Cada um tem, né? É o que eu faço, né? Leva em consideração a opinião da família também, óbvio que uma avaliação profissional, método de acesso, isso tudo é importante, mas é importante também um feedback da família, né? A gente tem uma socioeconômica no Brasil que não aplicativo não é só de quebra, você tem que ter dinheiro para consertar, você tem que, né? Não é fácil, né? Então, eu acho que precisa desse olhar também para a família ter o pé no chão de entender qual é a melhor decisão, né? Eu vejo que tem famílias que fazem vaquinha e tudo mais, mas e a hora que quebrar esse iPad? Vai ter que consertar? Essa criança não pode ficar sem voz, né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo. E mesmo quando você encontra, avalia, usa diferentes aplicativos, não, a criança se deu melhor com o aplicativo X, né? Ainda assim, a gente tem que se apropriar daquele aplicativo e fazer aquele aplicativo funcionar para a gente, né? Então, assim, o Pod, por exemplo, o Pod veio e foi traduzido. E aí tem lá um OPS, né? No meu livro não tem OPS, tem EITA, né? A Cândida vai falar, né? Lá no bicha, eita, não tem. Pra gente não faz sentido. Na minha casa ninguém fala OPS, né? Tem um I, não, que ficou traduzido assim, e deu ruim, né? Porque era isso que as amigas da Liora falavam na escola na época, quando dá alguma coisa errada, não sai do jeito que a gente quer. As crianças estavam falando e deu ruim, não é a minha voz, né? Eu provavelmente no meu sistema de comunicação ia ter outra expressão ali. Mas é a gente pegar esse aplicativo, esse livro, ou o que quer que seja, e adaptar para aquele indivíduo, né? Eu sempre falo assim, né, para as famílias e para os profissionais, vai olhar o que as crianças que rodeiam essa criança estão falando. Acho que tem que estar lá dentro. Eu, quando acho alguma coisa legal, falo, pô, que bacana, que maneiro. Os meus filhos não falam isso, eles falam épico, né? Então, assim, não adianta eu botar no aplicativo da Liora uma palavra que os velhos que falam, né? Tem que estar lá o que a galera dela está falando. Ela não se identifica com o que eu falo, né? Os meus meninos que falam de volta oralmente, né? Eles olham para mim e falam, que isso? O que você está falando, né? Tá passando vergonha aqui, mãe. Pô. Então, não tem um aplicativo que resolva o melhor aplicativo, tem o melhor aplicativo para aquela criança ou para aquele indivíduo específico. E ainda assim, quando a gente tem faz uma avaliação e encontra o melhor instrumento, dispositivo que seja para aquele indivíduo, ele ainda tem que Tá travando um pouquinho o seu, Carol. Tá travando? Vocês estão me ouvindo agora? Não sei, melhorou? Mas eu posso. Legal. Não, travou, mas deu para entender, sim. né? Eu acho que é se apropriar mesmo e transformar isso em seu, né? Não tem uma coisa, uma receita de bolo para todo mundo. Legal. Mari, pode falar um pouquinho? Vamos lá, eu vou ser ousada aqui. Eu acho que a pergunta está errada. Eu acho que essa preocupação, qual é o melhor aplicativo, isso está errado. A gente tem que pensar qual é o melhor sistema
E quando a gente fala de sistema, a gente está falando de organização de vocabulário, a gente está falando de tipo de vocabulário. Então, assim, o dispositivo, né, o hardware, vai ser no computador, se vai ser no tablet, ou se vai ser no papel. E para ser robusto, para ser o tempo todo, tem que ter papel junto. Não existe comunicação autônoma e o dia todo somente eletrônica. Então, essa preocupação com o aplicativo usar, ela vem antes do que a qualidade do sistema. E isso, do ponto de vista de desenvolvimento de linguagem, está errado. Né? Então, precisa ser core, precisa ter vocabulário social, não é lista de palavras, que a gente chama de organização taxonômica. Né? Então, a gente sabe que hoje, uma das perguntas é por onde começar, né? Você não começa por símbolos só substantivos. Você não faz lista de comida, lista de brinquedo, lista de lugares ou de pessoas. Você coloca vocabulário ali de alta frequência. Vocabulário que você repete várias vezes pelo dia. E dentro dessa dinâmica, né, de por onde começar, você começa pelo receptivo da pessoa. Né? Hoje a gente entende que a maioria das melhores estratégias disponíveis, eu, falante, modelo do modelo de uso de comunicação alternativa, concomitante ao uso de fala também, né, no português principalmente, para que essa pessoa entenda como se usa a comunicação alternativa. Então, não é um abstrato, não é um treino, né? A gente está falando aqui para um público grande que trabalha com apraxia, e aí a gente confunde essa coisa, o treino de fala, ponto motor, ponto articulatório, isso tem que acontecer para o desenvolvimento de fala. Mas linguagem não é treinada, ela é vivida no dia a dia. Então, a forma de começar é usando você, parceiro de comunicação, você, adulto responsável, os amigos, envolver toda essa comunidade que cerca a pessoa aí com necessidade complexa de comunicação. É assim que a gente começa, pelo receptivo. E essa decisão do aplicativo, ela é posterior à decisão do sistema. Eu acho que esse é um resuminho. Eu sei que é bem denso esse vocabulário, mas precisa ser dito, né? Certo. Nossa, gente, eu tô com uma dó porque o tempo tá rodando aqui, passando, e tem tanta pergunta que ficou aqui, mesmo das caixinhas ainda, né? Por exemplo, como usar na terapia da fono. Eu acho que também a Mariana iria pontuar aqui que a pergunta não é essa, né? Porque a gente tem que estar usando sempre, né? Não só ali na terapia, ou enfim. É a questão, porque, por exemplo, com o pessoal do autismo, a gente tem muito isso, né? A comunicação receptiva, a compreensão, ela é simplesmente esquecida, né? Dentro de tudo, assim, as pessoas simplesmente, elas se esquecem que talvez a pessoa seja uma pessoa tímida, talvez ela não queira falar muito, talvez, né? Assim, ela tem uma característica, mas a compreensão, ela tem que existir, né? E assim, às vezes é isso, assim, você pensa que está perdendo tempo, mas muito pelo contrário. Você está ganhando a organização do pensamento, né? Porque o cara está compreendendo mais, ele é capaz de se organizar e é capaz de conseguir, mesmo com poucas palavras, ou com de dizer exatamente o que ele quer. Por quê? Porque ele consegue compreender bem. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, elas sublimam, essa parte da compreensão. De novo, pessoal, acho que a gente pode falar de alguns aplicativos que tem no mercado para o pessoal, de repente, pesquisar, né? Não sei se vocês poderiam comentar de algum. A Gigi, por exemplo, ela está usando o Snapcore. Não sei se vocês podem falar de algum outro. Mariane, pode falar algum? Ela está usando o Snapcore no formato de core, vocabulary. Eu acho que esse é um aplicativo, além do mais acessível, ele tem uma boa jogabilidade, né, no Brasil. Dentro do Snap, é difícil não falar de bot. Dentro do Snap... Mas fale, a gente está aqui para isso. Pode, dentro do Snap, do TD, o pacote está em inglês. Eu fiz uma adaptação, eu fiz uma tradução aí para o meu uso e para o uso dos meus assistidos. Aí eu tenho todos os meus livros nas duas versões, nos dois formatos já traduzidos, mas a empresa ainda não vende isso em português. Então, acho que é algo que compromete bastante. O Mind Express
é um software hoje, ele gerencia pranchas, ele faz pranchas impressas. Ele tem tanto na versão que é para você utilizar, quanto para você produzir livros impressos. Então, eu acho que é uma estratégia bastante poderosa também, pensando em comunicação robusta. Né? A gente tem outras ferramentas aí no Brasil que são bastante populares. Até vou tocar num assunto delicado aqui. A gente tem várias pessoas que fizeram os livros de pod no TD Snap, que a gente chama de livro digitalizado, mas são propostas muito diferentes, então não é essa a ideia é usar o aplicativo com o potencial máximo do aplicativo. A gente tem outros aplicativos, como, por exemplo, o Coffee Drop, Let Me Talk, que eu vejo algumas cidades, alguns estados aí que isso é bem forte, mas eles são organizadores de vocabulário, né? Eles não têm necessariamente uma estrutura, principalmente de desenvolvimento sintático e semântico, que seja propícia para esse desenvolvimento de linguagem. É uma organização, é um fichamento de vocabulário. Então, eu acho que dentro desses principais recursos, esses nomes aí que eu falei, se vocês começarem a abrir e pesquisar um pouquinho, vocês vão ver que existe aí uma diferença de organização de vocabulário. E, de novo, ela é mais importante do que o nome do aplicativo. Certo. Então, resumindo, não fiquem procurando aplicativos e tal, procurem uma profissional para orientar, né? Acho que é mais ou menos isso. Cândida está falando? Mas como é que se diz? Notícia é que, assim, quando você começa a ser bem orientada, você segue o fluxo, né, Mariana? E assim, você consegue seguir o fluxo. Então, assim, não é que você também vai precisar de 8 anos alguém lhe orientando, entendeu? Então, Isso. essa boa notícia, assim, E eu fico imensamente feliz de saber que a Cândida está se aventurando aí na graduação de fonoaudiologia, mas não precisa ser fono para usar. Teve uma família que comentou aqui, é difícil começar, mas acho que foi a Cândida ou a Carol, não sei. É difícil você iniciar, porque é uma mudança de prática para nós, né? Você tem que fazer uma adaptação para a realidade que não é a sua, que é a do seu filho, da sua filha. Mas uma vez que esse sujeito começa a usar, a Cândida disse essa frase, você conhecer o seu filho, você conhecer aquela pessoa, para muito além do que ela gosta ou não gosta, faz toda a diferença. Então, assim, insista e persista nesse momento, porque isso vai fazer diferença. Né? Você conseguir conversar sobre qualquer coisa, até sobre algumas desses comentários que a Carol e a Cândida fizeram, que não são aí de dia a dia, isso faz parte da vida deles, né? Isso faz parte do conhecimento de mundo deles. Então, essa ideia de dar muito trabalho, isso, não sei, Carol e Cândida, não sei quanto tempo levou para vocês, mas eu costumo dizer que isso vai ser uma questão de semanas e não de meses e anos. Porque uma vez que você entende que aquilo é comunicação, o valor que tem é muito maior do que o trabalho que dá. Eu acho que é que nem desenvolver um músculo, né? Se você para, é todo dia. Começa todo dia um pouquinho e você vai aumentando e você vai aumentando. Aquilo vira um hábito na sua vida. É adquirir um hábito, né? Mas eu acho que concordo super com o que Cândida e Mari falaram. Assim, é importante o profissional para fazer essa avaliação, para, né, a gente encontrar um sistema para dar o start, mas quem é determinante nesse processo é a família. Né? Se a família não abraça, a gente sabe aí pelas pesquisas que o maior índice de abandono de dispositivos, você pode ter o melhor profissional, o melhor aplicativo. Se os parceiros de comunicação não abraçam esse sistema e não usam ele todo dia para modelar, o abandono desse sistema é inevitável, né? Então, assim, é difícil, é difícil, né? Tem dia que você chega no final do dia e você fala, caramba, não modelei nenhuma palavrinha hoje, espera que eu vou fazer um comentário aqui antes de dormir, só para não dizer que passou em branco, né? Mas é igual um músculo, né? Quanto mais você usa aquele músculo, mais fácil fica de usar aquele músculo, não tem como, né? Então eu acho que é criar o hábito, né? Eu sempre falo, começa aprendendo a carregar esse sistema, a P da pasta, né? Ou a P do iPad. Aprende a não esquecer ele quando sair de casa, né? Eu acho que é o primeiro passo. Porque ninguém usa uma coisa que não está com a gente. Então, assim, aprende a carregar.
aprendeu a carregar, começa modelando aos pouquinhos, e aí isso vai crescendo, né? Isso vai crescendo. Ninguém gosta de ir para academia, mas depois que você já está malhando há um ano, aquilo você já sente falta, né? É igual modelar, é igual usar a comunicação alternativa. E eu acho que assim, as pessoas ficam muito, mas não tem profissional habilitado na minha região. Se você consegue ir até um profissional para fazer essa avaliação, dar esse start, dar esse início, depois uma supervisão online que seja, grava vídeo seu usando com seu filho e a profissional pode assistir os vídeos e ir te orientando o que você pode melhorar, o que você pode mudar. Mas é a família no dia a dia. 1 hora de fono por semana não vai ensinar ninguém a usar a comunicação aumentativa e alternativa, né? E nem que Então, sejam 4, né? Nem que sejam não, 4, cara. 4 nem que horas sejam 5, uma por dia. Não, é não mais, tem como. não tem. Eu acho que esse gancho, Ju, uma das perguntas, né, que tinha passado, que era sobre como usar isso na fonoterapia. Isso. Fonoterapia, terapia ocupacional, qualquer terapia, qualquer pedagogia, qualquer diálogo com quem usa comunicação alternativa tem que ser mediado pela comunicação alternativa também, além da fala. Mas a comunicação alternativa, ela é tão poderosa dentro da terapia de fala, por exemplo. Eu costumo dizer que num quadro de apraxia, a comunicação alternativa era a tal da tecla SAP, porque ela traduz aquilo que muitas vezes era fala ininteligível, que você descartava, que você não considerava como palavra, e que a comunicação alternativa é capaz de te demonstrar, né? Eu costumo dizer hoje que não existe prompt, REST, DTTC, seja lá qual for a abordagem para a reabilitação motora, se ela não estiver concomitante ao uso de comunicação alternativa, você perde várias produções que pareciam fala ininteligível ou disfuncional, que eram palavras. E entender a correlação disso com palavras faladas é a essência da terapia motora de fala, né? Então, isso para falar de uma partezinha da fonoterapia, né? Eu poderia passar a noite aqui falando de várias áreas da fonoaudiologia, onde a comunicação aumentativa e alternativa é essencial. Legal. Eu acho assim, se você Não, hein? fala com o seu cliente, você tem que usar a comunicação alternativa, né? Você fala para ele, abre a boca, põe qualquer. Exato. Abre. Você vai lá no sistema e fala, abre, né? É como é a mediação da comunicação, seja qual for a terapia, né? Seja para ir no médico. O médico deveria estar usando o sistema para falar, para fazer as perguntas para esse indivíduo, para a criança, para quem seja. Uhum. Eu fiquei sabendo essa semana que tem um grande hospital de São Paulo que está treinando seus funcionários a usar a comunicação alternativa. Bacana, né? Pois é. E Também você bem... fica com essa impressão, né, que a comunicação alternativa é para pessoas com autismo, para pessoas que têm, mas elas podem utilizar as pessoas que estão acamadas, né, que não conseguem. Eu mesmo, quando meu marido ficou na UTI, eu levei um aplicativo Olha, alguma coisa ele vai falar aqui. Tá vendo que a P da pasta vai funcionar para ele, né? Então, assim, bacana. ela não é só para aquelas pessoas, né, que definitivamente não conseguem, né? Você temporariamente pode estar precisando de um sistema de comunicação. Eu tenho um exemplo bem que me deixou com o coração muito feliz essa semana. Vizinha de porta no prédio da onde é a clínica, uma dentista. E ela faz um tempo já que ela nos acompanha. Acho que ela entendeu o que é a comunicação alternativa e ela falou assim: eu preciso de uma prancha. Eu falei, você precisa de uma prancha? Ela falou, é porque eu tô lá sugando a boca das pessoas e eu peço para eles me falarem se está doendo quando tem que cuspir, mas eu não deixo eles falarem. Então, é prancha para colocar na frente do paciente para ele poder dizer que precisa cuspir, para ele poder dizer que está com dor, ou que a anestesia pegou ou não. E eu achei fantástico, porque é verdade. Nós também usamos comunicação aumentativa e alternativa, às vezes em definitivo, às vezes não, às vezes só momentâneo, mas é para todos. Legal. A Gigi, tudo aqui agora nos Estados Unidos é novidade pra gente, né? Então ela chegou da escola. E aí, Giovana, como é que foi, né? O que você comeu e tal? Aí ela falou Apple, eu entendi que era maçã, e falou Mickey.
Daí eu falei, Mickey, gente, né? Eu falei, Mickey, mas tinha Mickey na sua escola? Alguma coisa assim, né? Pensei que ela tava... Aí ela buscou e colocou que era Milk, que era o leite, né? Então eu achei bem legal. E é isso. Então, ela sabia a palavra, né? Ela não estava sabendo produzir a palavra, mas ela, com a comunicação alternativa, a gente entendeu que era o Milk, né? Então, e aí a gente vem treinando com ela ali para fazer a produção correta. Então é isso, né? O trabalho é essa parceria aí, né? Então, meninas, a gente vai ter que começar encerrando aqui, né? A ideia era para a gente fazer um papo de meia hora, eu sabia que ia durar mais, enfim, já estamos a quase uma hora aqui, deu aquela atrasada aí no início. E eu vou fazer uma rodada aqui com cada uma de vocês, então, assim, fiquem à vontade para trazer mais algum ponto importante que vocês acham que a gente não falou aqui. E também para falar aí dos projetos, das suas, tanto das suas instituições ou até mesmo pessoais, né? Podem ficar à vontade. Então, eu vou rodar aqui. Vou começar pela Cândida. Eu acho que se eu fosse dar um conselho para as pessoas que estejam querendo começar, como o Carol disse, comece devagar, não torne isso uma demanda, né? Porque a gente tornou isso uma demanda para Francisco, houve uma dificuldade que assim, como ele teve um diagnóstico muito cedo e começou o tratamento muito cedo, tudo ele ligava, até as pessoas que iam lá em casa, ele acho que pensava, essa é uma nova terapeuta, eu não podia receber ninguém, que ele ficava meio que achando, será que ela vem aqui cuidar de mim, né? Porque, né, o mundo se tornou terapia de Francisco. Então, para as pessoas que estão começando, também entendam isso, né? Isso é um facilitador e não é mais um problema, né? Mais uma coisa que você, né? Você vai aprender. Não precisa, amanhã não vai, né? A gente espera que daqui por 50 anos dele, ele consiga, né? Não precisa ter tanta, né? Ser tão afobado. Eu faço parte do Comunicatea, né, que é um grupo de mães que surgiu e que o foco principal é tornar essa jornada um pouco mais fácil, porque para a gente, né, para as nossas 9 mães, inclusive Carol, por muito tempo nos cedeu horas dela, né, da expertise dela, da experiência, né, para nos orientar. Então, isso é uma corrida de bastão, né? A gente está todo mundo tentando ajudar todo mundo. Então, lá no Comunicaté, a gente tem muito material que você pode baixar de graça, pode ler. E isso é uma coisa que eu fico dizendo. A comunicação alternativa, para a gente, só vai adiantar para o meu filho se adiantar para vários, porque ele não vai ficar conversando sozinho, né? Tá entendendo? Ele tem que ter uma pessoa que ele veja que também faz. E isso faz parte da autoestima. Às vezes a gente fica tratando os filhos da gente como se eles fossem como se eles não entendessem isso. E eles entendem, ele tá vendo que uma pessoa faz e que a outra faz, né? Isso tudo faz parte da autoestima deles também e da gente como família, né? Que a gente tem que se empoderar, né? Então eu acho que vai lá no Comunicatea, tem muita coisa de graça, a gente responde e-mail, quando a gente não sabe a gente procura saber. Então não acho que você está sozinho, né? A gente está aqui todo mundo junto. Legal, Cândida. Eu lembro quando a primeira vez que eu te conheci lá em São Paulo, na nossa primeira conferência, lembra? Você falou uma frase que eu levo até hoje, que você falou que... Peraí que eu me emocionei aqui um pouco. Que o autismo tinha te trazido pessoas fantásticas na sua vida, né? Que tinham trazido amigos, né? Que você conheceu várias pessoas através do autismo. E eu sempre trago isso, né? Tem mais aí de 10 anos também nessa jornada aí da apraxia. E sempre lembro dessa frase quando encontro pessoas incríveis aí que fazem parte da nossa vida, né? Então, sempre guardo essa frasezinha aí que eu lembro que você falou. Carol, vou passar para você. É bem por aí, né? Eu falo que a Síndrome de Angelman é o melhor, pior clube que eu já entrei na minha vida.
É um clube que eu nunca queria fazer parte, mas que me trouxe sim, hoje as minhas melhores amigas vieram por conta da deficiência da Liora, né? A Cândida falou aí que eu já doei minhas horas. Imagina, quando eu encontrei as mães do Comunicaté, eu falei, eu quero agora um diagnóstico de autismo para minha filha, que eu quero fazer parte desse grupo, porque eu sempre fui uma velejadora solitária nesse mar aí da comunicação alternativa, até eu encontrar as meninas. Então, para mim, foi um afago no coração de encontrar um grupo no Brasil tão investido e dedicado em divulgar a comunicação aumentativa e alternativa. É, eu falei, né, da Isaac Brasil, não vou falar de tudo, né? Assim, associem-se a Isaac Brasil, façam parte, né? É a associação aí dos membros da Sociedade Internacional de Comunicação Aumentativa e Alternativa. Eu acho que se a gente quer ver mudanças, se a gente quer ver mais profissionais bem treinados, fazendo boas avaliações, é lá, junto lá, que a gente tem que estar. Né? Eu, desde que a Liora teve o diagnóstico de síndrome de Angelman em 2011, eu sou associada da Isaac Brasil, e eu vi o quanto que a gente já conquistou, né, enquanto associação. E a Isaac Brasil é uma associação extremamente democrática, onde todo mundo pode participar e contribuir. Então, eu acho que vale a pena, né, para quem está aí nessa jornada e acredita na comunicação alternativa. Eu também sou presidente da Angelman Brasil e a gente tem aí, né, tem uma a síndrome é um espectro. Então, a gente tem desde pessoas que falam algumas palavras ou até se comunicam pela fala, muito raras, até as pessoas que não falam absolutamente nada. E a associação ela tem um programa, a gente divulga, né, na verdade, um exame gratuito do SUS, síndrome de Angelman. Então, eu convido todos a estar na página da Angelman. Você tem um filho com as características de síndrome de Angelman, tem lá a descrição clínica. Pode ser, não tem um diagnóstico. Eu, enquanto Carol, né, eu tenho o meu trabalho no Agente Comunica. Eu acabei de começar ontem uma turma do meu grupo de estudos, que é para formar parceiros de comunicação. Eu queria, no final do ano, estar indo para o Brasil, né, fazer um avançado de introdutório e um alternativo. E se tudo der certo, ainda vai ter mais um dia de fala. Única, né? Eu acho que eu falo que eu gosto só de estar perto da gay, eu aprendo por osmose, porque aquela mulher é um poço de conhecimento sobre comunicação alternativa, não só pode, eu acho que ela tem o sistema que ela desenvolveu, mas esse sistema tem uma filosofia que serve para qualquer sistema. Então, convido todo mundo a ficar ligado nas páginas da Ariane, na minha, né, da Angelman Brasil, que é quem vai estar realizando aí a ida da Gale para o Brasil. E em breve a gente está abrindo inscrições. E é isso. E dizer que é importantíssimo isso aqui, né? Essa parceria Comunicaté e Abra Praxia, Isaac Brasil, isso move montanhas, gente. Isso não tem preço. E agradecer o convite, né? Obrigada. Obrigada, Carol. Também tenho super apreço aí por você, né? Sua palestra lá que a gente teve um tempo no meio da pandemia, lembra? E aí a gente falou, o Márcio, meu esposo, na época, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos convidar o pessoal que tá fora, né, do Brasil, daí a gente precisa, então é a hora da Carol aí falar. Foi bem bacana. Obrigada, viu, Carol? Mari. Vamos lá. Eu acho que eu queria só puxar o último ganchinho que a gente não falou, que a comunicação alternativa, durante muito tempo, ela foi um recurso para quem não desenvolvia fala, né? E hoje, usa esse termo de atividade complexa de comunicação, porque a gente entende que não é apenas para quem não fala. Ele pode ser um auxílio, inclusive, para a gente fazer construção frasal, aumentar sintaxe, semântica. Então, a comunicação alternativa é uma estratégia riquíssima, né? Também para essas pessoas que falam palavras ou tem uma fala, mas não é funcional. Na praxia, então, né? Quando a pessoa não consegue função de palavras em frase, você consegue
dar um boom, um buster, né, nessa comunicação, através da comunicação aumentativa e alternativa. E a Isaac Brasil, ela é um braço da Sociedade Internacional de Comunicação Aumentativa e Alternativa. A gente tem todo um grupo ali de profissionais, de pais, de usuários. Então, a Sociedade Brasileira de Comunicação Aumentativa e Alternativa, eu costumo dizer que eu faço parte há algum tempo, e esse cargo, né, essa posição de presidência chegou meio no susto aí para mim, mas falo que estar dentro da Isaac, fazer parte deste time, é fazer parte da história da comunicação alternativa no Brasil. E eu acho que tem que estar todo mundo lá. Eu acho que todo profissional que fala de comunicação alternativa tem que fazer parte, porque tem que fazer parte das decisões da Isaac. Eu acho que toda a família tem que fazer parte, porque também faz parte das decisões, sejam elas políticas, administrativas, sejam elas de implementação. A gente está lutando aí, por exemplo, a Carol começou muito essa briga para que todo fonoaudiólogo tenha isso dentro da graduação, para que isso não precise ser uma pós-graduação ou uma especialização, ou se e quando o profissional de fonoaudiologia quiser. Então, eu faço aqui um convite, né? Esse convite, essa associação, ela não é gratuita, mas ela tem benefícios. A gente está montando o calendário aí dos próximos 2 anos, de 24 e 25, com alguns webinários, sejam ele com pessoas locais, internacionais. Outra coisa que a gente precisa colocar em prática, e eu estou colocando eu tenho uma agenda de pod em nível nacional, né? Quase 2 vezes por mês, aí eu estou em algum estado brasileiro com o pod, então vou tentar associar isso aos encontros regionais da Isaac para promover as pessoas locais que fazem comunicação alternativa. Porque é isso, né? Não adianta a gente ter um recurso de uma pessoa que está muito distante, a gente tem que desenvolver a sociedade local. Então, esse é um desejo da Isaac. E, por último, eu queria fechar com uma frase da Isaac, né, que a gente sempre fala, repete, que acho que resume um pouquinho dessa nossa conversa, né, que é presuma competência. Né? A gente tem que partir da crença de que essas pessoas elas podem se comunicar e não ficar pensando naquilo que é a dificuldade de comunicação e as limitações de comunicação. Legal, Mariane. Legal. Que bacana. Bacana poder conversar com você também aqui essa noite. Eu queria agradecer muito vocês 3 pela doação do tempo, né? Tem gente que está de férias aqui, né, Mariane? Meio das férias. Cândida, Carol, com toda a criançada e todos os afazeres e tudo mais, né? E as tarefas aí profissionais e pararam aqui para doar esse tempo aí pro nosso mês, né? Comunicação aumentativa alternativa é muito importante para as nossas crianças, né? Então, famílias que ainda não usam, né? Independente do nível, né? De fala da sua criança, vai ajudar. Então, esse recado acho que é bem importante. E mais uma vez agradecer a parceria aqui dessas instituições, né? A gente só cresce e eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que sempre a gente tem que pensar lá no indivíduo, né? Na criança, no adolescente, no adulto. A Gigi, ela é de uma escola Waldorf e eu acho muito interessante que eles têm por conceito, né? Toda vez que a gente inicia uma reunião, a gente lembra o porquê que está lá. Então, sempre eles remetem, né? Lembrem que nós estamos aqui em prol das crianças, né? Então, a gente sempre inicia uma reunião lá na escola. Isso eu acho muito legal. Então, toda vez, né, que a gente faz alguma ação também dentro da associação, a gente pensa, né? A nossa missão é fazer com que as crianças com apraxia de fala na infância, o adulto, o adolescente, cheguem ao seu melhor potencial. Então, eu acho que é demais. Eu vou deixar um recadinho aqui da nossa 10ª conferência esse ano, dias 13 e 14 de setembro, será em São Paulo. Nossa comemoração de 10 anos aí vai ser especial. A gente está trazendo a doutora Tricia McCabe, da Austrália, então ela é uma pesquisadora, né? Ela é super conhecida pelo método REST, mas não é só isso. Ela é uma pesquisadora, ela é clínica, já contribuiu muito com a nossa comunidade
E vai ser um evento especial aí pra gente. A gente está com um super desconto, 50% para quem entrar nos nossos grupos aí no nosso grupo do WhatsApp até dia 14 de maio, que é o dia da conscientização de apraxia de fala na infância. Então entrem no nosso Instagram lá, vocês vão achar algum post ou story onde tem o link para entrar no nosso grupo, tá bom? E é isso, meninas. Eu acho que a gente pode dar boa noite aqui, agradecer quem esteve com a gente, né, nos comentários, dando força, mandando recadinho, mandando coração, mandando pergunta. E é isso. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada, meninas. E boa noite. Boa Oi. noite, gente. A live vai ficar gravada, tá, gente? Vai estar no YouTube e a Carol vai gravar aí pra gente. Depois a gente consegue disponibilizar aí em todos os canais aqui das instituições. Obrigada, Tchau, tchau, gente. pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite.